projetando na tela o texto bíblico. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações. Temos a certeza de que o Senhor recebeu a nossa adoração, porque Tu és exaltado, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, soberano sobre as nações. E nesse momento, Senhor, nós meditaremos na Tua palavra, que não seja a minha voz, mas que seja o Teu Santo Espírito. Corrija a minha fala, Senhor Deus, e aplica a Tua palavra em nossos corações. Que nesse momento eu possa diminuir para que o Teu Santo Espírito cresça e o Teu nome seja glorificado nessa manhã, Pai. Senhor, é o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, essa mensagem é a 50ª mensagem do livro de Mateus. São 50 mensagens que nós temos meditado desde Mateus, capítulo 1, verso 1, até agora, Mateus, capítulo 5, verso 4. O título dessa mensagem não poderia ser diferente. O título é Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurado os que choram. E eu tenho que declarar que esse versículo, essa bem-aventurança, é a bem-aventurança que mais chama a minha atenção quando eu estou meditando no capítulo 5 de Mateus, porque o texto, em outras palavras, está dizendo o seguinte: felizes são aqueles que choram. Muito mais que felizes é o termo bem-aventurado. Nós podemos traduzir do grego essa palavra como muito mais que felizes são aqueles que choram. E quando a gente entra nesse versículo, meus irmãos, nós entramos em uma contradição com a sociedade. Esse texto, ele gera um paradoxo, ele gera em nós uma coisa que nós não encontramos na sociedade. Será que nós conseguimos entender essa contradição que esse versículo, que esse ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo traz para as nossas vidas? Conseguimos entender esse paradoxo que existe? Porque quando nós olhamos para o mundo, meus irmãos, chorar é algo que deve ser evitado. Quantas vezes nós ouvimos no passado as pessoas falando: chorar não é coisa de homem, engula o choro, não chore. Quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos que ela ensina a nós esquecermos das dificuldades, das frustrações, sacudir a poeira da roupa da queda e seguir em frente. A sociedade nos diz o seguinte: sejam tão felizes quanto lhes seja possível, custe o que custar para você ser feliz. Meus irmãos, basta nós olharmos para as redes sociais, olhamos para o Instagram, para o Facebook e vemos as postagens. As redes sociais deveriam ser chamadas paredes de felicidade. As pessoas postam aqueles momentos pseudos felizes, quando na verdade, quando nós olhamos no interior da alma, existe uma amargura e uma tristeza. Mas quando nós olhamos para o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a partir desse versículo que os que choram são os únicos que verdadeiramente são felizes. Bem-aventurados os que choram. E, meus irmãos, esse versículo é uma contradição com o pensamento do mundo, é uma contradição da sociedade. Isso porque, meus irmãos, quando nós olhamos para esse versículo, nós estamos mais uma vez diante de um aspecto espiritual.
O versículo anterior, o versículo 3, vai nos dizer que humildes, os humildes de verdade são aqueles que são humildes de espírito. Não são aqueles que têm uma humildade natural, da natureza, que expressa dos sentimentos humanos, mas humildes de espírito, que afeta o nosso espírito. Da mesma forma, meus irmãos, os que choram são aqueles que choram no espírito. Não é, meus irmãos, um choro de tristeza, não é um choro de pesar, de lamento, mas, meus irmãos, é um choro que afeta o nosso espírito, que afeta a nossa imaterialidade, que nos afeta por inteiro, que afeta o nosso ser. Quando nós olhamos todas as bem-aventuranças, nós não podemos esquecer que elas refletem aqueles que fazem parte do reino dos céus. As bem-aventuranças ensinadas por Jesus Cristo é mostrar as qualidades daqueles que são habitantes do reino dos céus. E Jesus vai dizer lá em João 18, verso 36, o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus Cristo não é desse mundo. Logo, meus irmãos, as bem-aventuranças são as qualidades espirituais daqueles que pertencem ao reino dos céus. Não são qualidades do homem natural, daquele que não tem Jesus Cristo no seu coração, mas aqueles que entraram pela porta estreita e fazem parte do reino dos céus. Essa é uma premissa que nós temos que ter quando nós estamos olhando e lendo e meditando no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7 de Mateus. São verdades que expressam a qualidade daqueles que pertencem ao reino que não é desse mundo. E quando nós olhamos para a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia relata o choro de homens de Deus. Olhamos para as Escrituras e encontramos relatos, histórias, nós encontramos narrações de homens de Deus que choraram. Como não começar com nosso Senhor Jesus Cristo, que lá em João capítulo 11, verso 35, vai dizer que Jesus chorou diante da tumba de Lázaro, mas não foi só ali. Lá em Lucas capítulo 19, verso 41 ao 44, quando Jesus está indo para Jerusalém, subindo, pegando o jumentinho e subindo, a Bíblia vai dizer que Jesus chorou olhando para Jerusalém. Mas não foi só Jesus Cristo que chorou. Em Isaías capítulo 6, verso 5, vai dizer que Isaías rogou ao Senhor, ele rasgou o seu espírito e diz o seguinte: ai de mim, que sou um homem pecador, sou um homem de lábios impuros. E o que falar de Paulo? Paulo, no livro de Romanos, capítulo 7, verso 24, ele clamou ao Senhor, dizendo: desventurado o homem que sou, desventurado o homem que sou. Paulo gemia em seu espírito, e lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 2, acompanhem comigo essa leitura. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e por isso, neste tabernáculo, Paulo está citando o corpo dele, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo gemia em seu espírito. Meus irmãos, isso é chorar espiritualmente, isso é ser bem-aventurado, é sermos felizes, bem-aventurados que choram. Meus irmãos, nós estamos diante de uma qualidade espiritual. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. É uma qualidade espiritual. Apenas aqueles que fazem parte do reino dos céus choram espiritualmente.
Meus irmãos, somente aqueles que choram espiritualmente são bem-aventurados. Vocês fazem parte desses que choram. Você que está em casa nesse momento, você que está aqui na igreja, fazem parte desse grupo que chora espiritualmente. Quem são aqueles, meus irmãos, que choram espiritualmente? Vamos tentar clarear essa qualidade tão importante desse segundo versículo, ligado às bem-aventuranças. Existem, meus irmãos, 4 aspectos desse choro. Existem 4 aspectos que possuem aqueles que choram e choram espiritualmente. O primeiro aspecto que eu quero trazer para a nossa meditação nessa manhã é que aqueles que choram reconhecem que são pecadores. Aqueles que choram reconhecem que são pecadores. Meu irmão, a profunda convicção dos nossos pecados nos fazem chorar. Isso aconteceu com Isaías, quando ele viu a santidade de Deus. Ai de mim! Meus irmãos, quando nós estamos diante de Deus, nós reconhecemos o nosso estado de pecado, de pecador, a nossa afronta contra Deus. Quando nós estamos diante do Senhor, nós temos que falar igual Paulo: desventurado o homem que sou. Estar próximo de Deus tem que acarretar esse sentimento para nós. O choro tem que aparecer. Meus irmãos, nós ofendemos a Deus, nós pecamos diante do Senhor todos os dias. Pecamos por ações, pecamos por omissão, pecamos por pensamento, e quando nós estamos diante do Senhor, isso tem que provocar choro em nossas vidas. Em Romanos capítulo 3, verso 23, vai dizer: pois todos pecaram e destituídos somos da glória de Deus. Paulo não está escrevendo essa carta para os romanos. Paulo está escrevendo essa carta para a igreja que está em Roma. Ele diz: pois todos pecaram e destituídos somos da glória de Deus. Ai de nós, meus irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor. Em nós não há nenhuma bondade. Em nós apresenta apenas corrupção, pecado. Queremos todo momento afrontar ao Senhor, se não fosse o Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos que chorar, e esse choro, meus irmãos, é o resultado daqueles que são humildes de espírito, que reconhecem o seu estado. O choro, meus irmãos, é um fruto de um autoexame, quando nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos que somos falhos, que somos indignos da bondade do Senhor. Meus irmãos, quando nós contemplamos a santidade de Deus, quando nós vemos a beleza do nosso Senhor, quando nós contemplamos a misericórdia de Deus, quando nós contemplamos a sua bondade, nós olhamos para nós e notamos os nossos pecados, vislumbramos as nossas falhas, vislumbramos as nossas práticas malignas, somos constrangidos pela santidade do Senhor e reconhecemos o nosso erro. Nós lamentamos das coisas que nós fazemos, lamentamos dos pensamentos, das nossas omissões. Meu irmão, minha irmã, o homem, o ser humano, diante de um Deus santo, ele tem que clamar: ai de mim, ai de mim. Mas, meus irmãos, como que a nossa atualidade está minimizando a questão do pecado? Como que o conceito de pecado está se esvaziando da igreja no nosso século? A igreja não quer mais ouvir falar de pecado. Irmãos torcem os seus olhos, os seus narizes, o seu rosto, o seu corpo, quando é tratado o assunto de pecado. A igreja do nosso século não quer mais ouvir sobre essa doutrina. Obriga o pastor a mudar o tema. Esvazeia os templos que se falam de tal prática. Mas, meus irmãos, os humildes de espírito precisam se esvaziar
de tudo aquilo que é da natureza pecaminosa para poder ser cheio do Espírito Santo. O negativo precisa anteceder o positivo. Meus irmãos, para sermos consolados, nós precisamos chorar antes. A convicção dos nossos pecados antecede o consolo da conversão, antecede o consolo da regeneração, antecede a nossa, meus irmãos, a nossa presença diante do Senhor. Quantas pessoas da nossa vida, quantas pessoas à nossa volta procuram encontrar alegria na vida e não encontram, batem em todos os lugares e não conseguem encontrar a felicidade. Mas, meus irmãos, elas não percebem o pecado que está na vida delas, elas não têm a convicção do pecado. O senso do pecado precisa manifestar, meus irmãos, antes da alegria da salvação. Em Romanos capítulo 3, verso 23 e verso 24, o texto vai dizer: pois todos pecaram e destituídos somos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Essa afirmação te faz chorar, essa afirmação te faz lamentar, essa afirmação faz clamar ao Senhor pelo perdão, faz gemer a sua alma, faz rogar a cada dia diante do Senhor pelo sangue de Jesus Cristo. Somente o reconhecimento do pecado nós podemos viver uma vida debaixo do Espírito Santo e do consolo do Espírito Santo. Felizes são aqueles que choram, mas não tem só esse aspecto. O segundo aspecto, meus irmãos, daqueles que choram, é que aqueles que choram reconhecem que vivem em meio aos pecadores. Aqueles que choram reconhecem que vivem em meio aos pecadores. Bem-aventurado são aqueles, meus irmãos, que reconhecem que o mundo à sua volta está num estado de pecado. Os bem-aventurados choram por aqueles que são escravizados pelos vícios das drogas, choram por aqueles que são escravizados pela prostituição, choram por aqueles que são escravizados pela criminalidade, choram pelos seus vizinhos, choram pelos seus parentes, choram pelos seus familiares. O cristão, meu irmão, se preocupa com o estado da sociedade. E em 1 João, capítulo 5, verso 19, parte B, vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa informação da Bíblia precisa nos fazer chorar. Sabe por quê, meus irmãos? Não é uma afirmação teórica, não é uma afirmação acadêmica. O mundo inteiro jaz no maligno quer dizer que cada homem, cada mulher, cada pessoa que está diante da sociedade, eles estão no caminho da perdição eterna, eles estão indo para o inferno, e isso precisa fazer-nos chorar por eles. Eles vão passar a eternidade longe de Deus. Quem não sabe que nesse grupo está o seu vizinho que está ao seu lado, o seu vizinho de porta no apartamento e no prédio, aquele que está dentro do condomínio. Essas pessoas, meus irmãos, não sabem o que fazem, não sabem o que dizem, não sabem o que veem, não sabem o que pensam, porque a Escritura diz que elas estão mortas nos seus delitos e nos seus pecados, ausentes do Espírito Santo em suas vidas e caminhando para a perdição eterna. Uma triste situação que o mundo está indo, e essa situação precisa nos fazer chorar. A desgraça do mundo, meus irmãos, não é fruto de governos, não é fruto do homem, não é fruto, meus irmãos, de planos governamentais, ou da ONU, ou da outra órgão internacional. A desgraça do mundo se encontra no pecado que está dentro da humanidade.
E nós precisamos chorar com eles, pedir ao Senhor, salva o Senhor, levanta homens e mulheres para levar o Evangelho a essas pessoas que estão indo para o inferno. Aqueles que choram pelo pecado da sociedade. Mas não temos apenas isso, meus irmãos. Nós temos muitos aspectos, mas quando nós olhamos para o quadro da sociedade, nós encontramos a razão por que Jesus Cristo chorava. Por que Jesus Cristo chorou? Meus irmãos, Jesus chorou diante da tumba de Lázaro. A vida estava ali, mas todos em volta enxergaram a morte, não a vida. Nós encontramos a razão porque Jesus chorou quando olhou para Jerusalém. A salvação estava chegando a Jerusalém, e Jerusalém preferiu a escravidão do pecado do que a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, Jesus chorou pelo pecado dos homens, e a Bíblia vai dizer que aquele que aceita Jesus Cristo recebe a sua natureza, recebe a natureza de Cristo, e nós somos chamados ao mesmo comportamento que Jesus Cristo. John Wesley, fundador do metodismo wesleyano, ele disse certa vez o seguinte: a minha paróquia é o mundo. Fala dele, e nós temos que entender o que é paróquia no sentido wesleyano. No sentido wesleyano, a paróquia é o local de atuação da igreja, não está restrito ao ambiente do templo, mas sim à área de atuação que a igreja influencia as pessoas à sua volta, da sociedade a qual está inserida. E John Wesley vai dizer que a minha paróquia é o mundo. Meus irmãos, nós temos que influenciar o mundo. O pecado invadiu o mundo, arrasta a humanidade a terríveis consequências, e consequências que são eternas, e isso deve entristecer as nossas vidas, isso deve nos fazer chorar, porque o seu vizinho, o meu vizinho, nesse momento está indo para o inferno, e nós temos a salvação para esse caminho deles. Meus irmãos, felizes são os que choram. Nós temos que ter as mesmas palavras que Jesus Cristo disse em Lucas 23, verso 34, quando na cruz do Calvário ele disse o seguinte: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós temos que chorar pela nossa sociedade. Mas, meus irmãos, nós temos um terceiro aspecto. Meus irmãos, o terceiro aspecto é que aqueles que choram são opostos ao mundo. Aqueles que choram são opostos ao mundo. Meus irmãos, Cristo nos chama, Cristo chamou a cada um de nós. Estamos aqui reunidos como igreja, espalhados tanto aqui dentro da igreja como online, para sermos uma oposição ao mundo. Não, meus irmãos, uma oposição de armas, não uma oposição de enfrentamento, não uma oposição de violência, mas uma oposição de atitude, uma oposição de contradição de pensamento com o que o mundo pensa. Bem-aventurados que choram, essa deve ser a nossa mentalidade diante do mundo, essa deve ser a nossa atitude. Quando nós olhamos para o mundo, meus irmãos, o mundo continua numa velha atitude, numa atitude adâmica. O nosso Senhor Jesus Cristo expressa numa parábola isso, lá em Lucas 12, verso 19, parte C, quando o fazendeiro que colheu muitos bens e colocou tudo no celeiro, ele disse o seguinte: descansa, come, bebe e regala-te. Esse é o pensamento do mundo. O mundo está em um rumo totalmente diferente do nosso. Ele, escravizado pelo pecado, recebe em si a sua devida recompensa. Escravizados e pecando, ofendendo a Deus, ele recebe a recompensa dos seus atos. E em Romanos capítulo 1, verso 27, parte E, diz o seguinte: recebendo em si mesmo a merecida punição pelos seus erros. Nós que choramos, nós temos uma posição oposta do mundo.
Nós não recebemos a punição pelos nossos erros, mas nós somos perdoados pela ovelha imaculada de Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que verteu o seu sangue, e como dizem Colossenses, que cravou a nossa dívida na cruz do Calvário. Meus irmãos, ser cristãos é ser essencialmente diferente do mundo. Nós vemos uma igreja no nosso século que quer copiar o mundo, mas nós temos que ser diferentes do mundo. Em João 17, verso 16, o apóstolo vai dizer o seguinte: eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós fomos resgatados do império das trevas. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, diz a Escritura. Cristo nos chamou, meus irmãos, para sermos humildes de espírito. Cristo nos chamou para chorarmos com os que choram. Nós somos convocados por Deus para amar os nossos inimigos, para orar pelos que nos perseguem. Nós fomos engajados pelo Espírito Santo para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor, preparados pelo Espírito para morar na Nova Jerusalém. Meus irmãos, ser cristão é ser essencialmente diferente do mundo. E você, meu amigo, minha amiga, você que está aqui ou de repente está nas redes sociais, que ainda não tem esse relacionamento com Deus, eu te convido a se relacionar com Ele, a ser diferente do mundo, porque Jesus Cristo, o texto vai dizer em João capítulo 1, verso 12, que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você nesse momento crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, você passa a pertencer ao reino de Deus. O Espírito Santo passa a fazer morada em suas vidas, porque nós fomos chamados para chorar e sermos consolados por Deus. Felizes são os que choram. E nós temos, meus irmãos, o quarto aspecto. O quarto aspecto da bem-aventurança, bem-aventurados que choram, é que aqueles que choram serão consolados. Aqueles que choram serão consolados. Felizes, meus irmãos, são aqueles que choram em espírito, porque esses serão consolados. Meus irmãos, consolar o ser humano é ministério, é obra do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Ele é o Consolador, Ele é aquele que consola. Os que choram, meus irmãos, são aqueles que são levados aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Os que choram são aqueles que encontram a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, só aqueles que choram conseguem reconhecer o valor da redenção, conseguem reconhecer o valor da salvação. Somente aqueles que dizem: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuro. Somente esses, meus irmãos, que acham a salvação em Cristo Jesus, que encontram o caminho. Esses encontram a tenaz que tocam os lábios. Somente aqueles que dizem: desaventurado o homem que sou, desventurado o homem que sou, só esse encontram a paz em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, quando realmente choramos, quando realmente expressamos o choro espiritual, encontramos a felicidade da salvação em Cristo Jesus, encontramos o consolo do Espírito Santo. Isaías capítulo 53, verso 5, parte B, o texto vai dizer o seguinte: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado o nome do Senhor, porque choramos sim porque somos pecadores, choramos sim porque o mundo está no pecado, choramos porque somos opostos do mundo, mas nós temos aquele que morreu pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo, e pelas suas feridas, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Somos tristes, sim, mas nós vamos ter o regozijo do Senhor em nossas vidas. Bem-aventurado, meus irmãos, aqueles que choram, porque serão consolados. Uma promessa não de qualquer pessoa, uma promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, um ensinamento do nosso Senhor para a nossa vida, para nós que somos cristãos. O cristão se enxerga como alguém culpado pelo pecado, sim. Diariamente nós voltamos para Jesus Cristo e pedimos o perdão pelas nossas falhas. Diariamente nós somos confrontados pelos nossos pecados, mas nós temos a promessa de encontrar perdão em Cristo Jesus, de sermos consolados por Ele. Meus irmãos, a vida cristã é um eterno ciclo nessa vida, de choro e alegria, de tristeza e felicidade. Reconhecemos o nosso pecado e conhecemos o perdão de Jesus Cristo. Um movimento contínuo diante de Deus, diante da perfeição de Deus. Reconhecemos as nossas imperfeições e com isso nós somos agraciados da sua misericórdia, agraciados do seu perdão, agraciados do relacionamento com Ele. Meus irmãos, nós estamos diante de uma bendita esperança, uma doce esperança do nosso Deus para nossas vidas, somente para aqueles que choram, até que, meus irmãos, um dia, não haverá mais choro, até que um dia, meus irmãos, as coisas velhas se passarão e tudo se fará novo. E como diz Apocalipse, capítulo 21, verso 4, e eles lhe enxugará as lágrimas, diz assim, ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, as primeiras coisas se passaram. Bem-aventurados, meus irmãos, são os que choram, bem-aventurados somos nós que reconhecemos a nossa pequenez, a nossa inferioridade diante de Deus, porque Ele é aquele que nos consola. E concluindo a mensagem, meus irmãos, concluindo a mensagem nessa manhã, o que, meus irmãos, que esperança há para aquele que está no mundo? Que esperança há, meu amigo, minha amiga, para aqueles que estão na sociedade e não possuem essa realidade na sua vida? Que esperança pode haver no homem que não chora dessa forma que nós ministramos nessa manhã? Que consolo há para o homem, para a mulher, para a humanidade que não encontrou Cristo como seu Salvador? Olhe para o mundo ao redor, olhe para os amigos à sua volta, olhe nesse momento para aqueles que estão dentro do colégio, para aqueles que estão dentro da faculdade, para aqueles que estão nas rodas dos vícios, que estão nas rodas do pecado, que não encontraram Jesus Cristo. Que proveito tem tudo isso? Que proveito tem tudo isso? Meu amigo, minha amiga, para o mundo não há um consolo, para o mundo não há uma esperança. O cristão, meus irmãos, mesmo gemendo, mesmo sendo perseguido nesse mundo, ele é feliz, ele tem a alegria, porque quando ele olha para frente, quando ele olha para o futuro, ele enxerga a brilhante estrela da manhã, ele enxerga o nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno que vos está preparado desde antes da consumação dos séculos. Choramos sim, mas nós temos a promessa do consolo. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importam as circunstâncias, não importam as lágrimas derramadas, não importam as barreiras que se apresentam diante de nós, as ciladas que o diabo prepara, os tropeços da caminhada. Nós, diante de Jesus Cristo, nós ganhamos a oportunidade de superar tudo isso.
diz: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Bem-aventurados que choram, porque os que choram estão junto aos pés do Salvador. Bem-aventurados que choram, porque os que choram têm um prazer maior do que o prazer que tem no mundo. Bem-aventurados que choram, porque os que choram adoram verdadeiramente ao Deus Todo-Poderoso. Bem-aventurados que choram, porque quando chega diante da presença do Senhor, dos seus lábios expressam a adoração da salvação dada em Cristo Jesus. Louvamos ao nosso Senhor, porque em qualquer situação Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consola, e Ele nos leva aos pastos verdejantes. Nós temos essa promessa, nós temos essa promessa. Por isso, meus irmãos, nós temos que querer sempre estar perto do nosso Senhor. Louvado o teu nome, louvado o nome de Deus, louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele conhece as nossas aflições e sabe que sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Somos dependentes dEle, dependentes em tudo. E nessa manhã nós convidamos a cada um de nós a sermos aqueles que choram, porque nós temos a certeza do consolo em Deus. Vamos louvar a Deus?